Então, sejam muito bem-vindos. Hoje, 3 de novembro. Que bom que já estamos juntos de novo. Vou sugerindo a lembrança de que todos tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada. E hoje o nosso encontro é todo ele de estudo. E é um tema que é a continuação do encontro da última vez. É um tema, um capítulo da nossa apostila sobre a mediunidade. E aí nós vamos pedindo para darmos início que a Luciana, que já está conosco, ela possa cantar pelo menos 2 músicas agora no início e mais 2 mais para o final, lembrando da música como oração. E, portanto, nós estamos escutando, aproveitando as melodias, mas em sintonia com os bons espíritos, com a falange sagrada dos espíritos do Senhor, para que tudo enquanto estamos reunidos seja útil, proveitoso para o trabalho dos amigos espirituais em benefício dos necessitados, dos doentes, das vítimas de todas as situações dolorosas que muitos estão vivendo. Então, Luciana, por favor, fique à vontade, tá? Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir. Terás tudo, enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem. Segue comigo assim, sem nada pedir. Terás tudo, enfim. Olha, já desponta um novo sol, o mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vai em frente sem demora. A esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir,
modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta um novo sol. Muito obrigado, Luciana. Todo mundo agradece. Eu só vou fazer um comentário. Eu não sei se os amigos reconheceram quando ela cantou a primeira música, uma passagem do Evangelho, que não é muito conhecida. Por isso que eu diria que vale uma caixa de bombons, menos a Luciana, não é? Se alguém me disser bombons belgas ou suíços, caixa de tamanho médio. Se alguém me disser o nome dessa passagem no Evangelho, não está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas está nos Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos. Luciana, ia justamente perguntar a você o nome da música, né? Porque eu não conhecia. Depois você te fala o nome, tá? Depois falamos. O nome da música em si eu não sei, mas eu sei em que ela se baseia. Quer dizer, penso que sei. Então, vou contar até 4. Sim, sim, posso. É o quê, dona Bê? Eu não posso precisar, porque estou a ficar velhinha e as células cerebrais já estão assim um bocadinho gastas, não é? Mas se eu não me recordo, não me lembro exatamente em que evangelho é, mas é um jovem que é um jovem rico, afluente. E ele, estou-me a arrepiar, ele pergunta a Jesus o que é que ele deverá fazer para ganhar, portanto, o reino de Deus, os céus, não é? O que é que ele deverá fazer? E Jesus responde: segue-me. E ele, portanto, estou a parafrasear, e ele aflito, portanto, diz agora, e ele diz sim, deixa tudo o que tu tens. E ele, como era rico, sentiu-se um bocado aflito, então eu vou deixar tudo agora assim. E retraiu-se e não seguiu Jesus. Daí que nessa música que a nossa irmã cantou, e ele deixou para outra hora, não é? Portanto, essa é do jovem afluente que foi convidado a deixar tudo, a partilhar tudo com os pobres, para seguir Jesus e que adiou. Muito bem, dona Adelina. Basicamente é isto. É uma passagem que se chama O Mancebo Rico. Exatamente. E aí ele queria seguir Jesus. E ele pergunta: posso lhe seguir ou posso ir convosco? E Jesus sabia as dificuldades dele e o apego a questões materiais. E esse apego, ele era incompatível com a possibilidade de estar acompanhando Jesus em tudo que ele iria fazer dali para frente. Então, mesmo assim, ele tenta. E aí ele propõe que ele então, você quer mesmo vir comigo? Então, como você falou, abra mão de tudo, venda tudo, entregue tudo e siga-me. E aí Jesus tocou no ponto de dificuldade dele, no apego, e ele ficou muito constrangido, retraído e optou por não vender e não pôde, naquela altura, seguir Jesus.
curiosamente, há uma possibilidade de que esse mancebo rico tenha reencarnado não faz muito, tenha se tornado um expositor espírita no estado da Bahia, 2000 anos depois. O mancebo rico. Então, como a Adelina praticamente acertou, o que você acha, Luciana? Você envia para ela a caixa de bombons? Pode enviar pelo. Faz o Pix que eu compro bombons suíços. Tá certo, vamos Pode enviar combinar. pelo. Pode enviar. Vamos Ela combinar. merece, ela merece. Eu também acho. Quando ela me levar a Londres para o trabalho espírita, eu prometo, Eu estou tentando, não está levo a ser até 2 fácil. caixas. Olha, mas entretanto pode mandar pelo príncipe William, que está aí no Rio de Janeiro, está bem? Viu? Viu, Luciana? Viu? Ação. É. Gente, então vamos fazer a nossa prece. Muito bem, dona Adelina, acertou. E vamos com as músicas da Luciana, nos sentindo muito bem, animados para mais uma segunda-feira de estudo e que, como de costume, a lembrança de que, por mais que às vezes não pareça, dependendo da nossa postura, recordando as imensas dificuldades humanas e espirituais na Terra, que estejamos em atitude de fé, de doação, para que a espiritualidade sempre conosco, com aqueles espíritos sempre mencionados, tão amorosos, tão queridos, essa doação que ninguém enxerga, que nem mesmo nós sentimos, mas que a nossa vontade realize hoje também. E que isso nos traga essa espécie de alegria de servirmos com desinteresse e em absoluto anonimato. Agradecemos ao Cristo, aos benfeitores ligados à mediunidade, à codificação espírita, e vamos dando início ao nosso encontro de hoje, buscando a apostila a partir da página 53. Então, vamos. Vocês vão lembrar que nós começamos um pouquinho lá atrás, não é? É o tema número 5, sobre perispírito e princípio vital. Era a página 51, vimos as duas, e agora vamos para a página 53. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, deixa eu achar. Eu vou colocar na 52, veja lá. Entre as diferentes propriedades do perispírito, destacamos aquelas mais diretamente envolvidas na manifestação mediúnica dos espíritos. As aparições e materializações, por exemplo, inclusive as que revelam detalhes como vestimenta, expressões fisionômicas, acessórios, etc., revelam a capacidade plástica ou de maleabilidade do perispírito, visto que a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Modela-se à vontade do espírito e que pode lhe dar a aparência que bem entender.
já vamos nos lembrando, não é? É claro que há limites em relação à forma, não é? Ao modelo que a pessoa, o espírito, deseje compor e manifestar-se com aquilo, não é? Mas todos vocês já lembraram, já viram algo sobre zoantropia, licantropia, que é algo ligado a esse tema, só que com espíritos de uma natureza inferior. Então, lá nas zonas obscuras, onde habitam bilhões de humanos, há com frequência a mudança na expressão da vestimenta do perispírito. E, às vezes, é uma mudança, ou são mudanças muito delicadas, sérias, como se pudesse duvidar de que se tratam de seres humanos. Tamanha a diferença do que é usual. E eles, às vezes, se mostram como animais de todo tipo. Então, essa é a parte ligada a isso, né? A essa maleabilidade, mas quanto aos espíritos inferiores. Mas como a Terra é um planeta muito atrasado, eles são muito comuns, muito mais comuns do que nós podíamos imaginar e habitam nem tanto o umbral inferior, mas, sobretudo, as trevas e as zonas abissais. E muitos que são médiums, durante reuniões mediúnicas, vamos dizer, com uma proposta de ajudar os doentes, frequentemente esses médiuns enxergam essas criaturas. E o que é curioso é que, independente de qual médium, quem é, se tem alguma vivência, o que eles veem é muito semelhante ao que os outros enxergam, sugerindo que são manifestações visuais, percepções do que existe de verdade. Um médium nem sabe do que o outro está observando, percebendo, e são criaturas comuns. Tá bom? Eu só vou mencionar rapidamente, porque o tema central não é bem esse, mas há espíritos que se manifestam como répteis, como felinos, como criaturas muito grandes, completamente diferentes da aparência humana habitual. Polvos, lagartos, lobos, enfim, esse é um capítulo delicado. E ninguém se manifesta desse jeito sem ter um espírito com muitas limitações e com más intenções, de uma maneira geral. Enfim, sigamos. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses. Olha que bonita essa expressão. De acordo com a vontade que atua sobre ele. A vontade dele, mas também ele é sujeito a influências externas. É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, encarnado, até mesmo com os defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecerem, ou por uma escolha pessoal,
Eu já contei para vocês a história do tio Paulo. Posso contá-la? Vocês lembram? Conto de novo ou não precisa? Então, nós estávamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, onde durante quase uma década, em casa de Dona Zilá, nós tínhamos as reuniões de materializações, chamadas luminosas, né? Graças à mediunidade, ao ectoplasma de Iolanda. E aí, naquela altura, quando eu comecei a frequentar, eu fui conhecendo inúmeros espíritos que se materializavam naquele ambiente deixado, consagrado somente para aquelas manifestações na residência de Dona Zilá Chaves. E aí eu fui conhecendo. Foram mais ou menos uns 20 espíritos diferentes. E eles se revezavam, não é? E em uma reunião de 3 horas, vinham 8, 10, 13, dependia da noite, eram sempre aos sábados à noite. E aí, um dos espíritos, todos eles já tinham o costume de virem e se corporificarem muito antes de eu começar a participar das reuniões, anos antes. E eu fui, então, conhecendo aqueles que os demais integrantes familiarizados já conheciam. Eu é que fui, pouco a pouco, conhecendo cada um deles. E um deles, né, todos me chamavam alguma atenção, alguma curiosidade, e dentre eles havia um que era o tio Paulo. E a história que me contavam sobre ele é que ele havia nascido na África e tinha vindo para o Brasil como escravo. Então, um dos objetos daquelas reuniões era uma bengala. E essa bengala, como o ambiente era de penumbra, todos os objetos e a bengala também eram pintados de tinta fosforescente. Então, quando ele chegava, ele buscava a bengala dele e se apresentava como um senhor, vamos dizer, um tanto curvado para frente, e que caminhava e fazia uma observação junto de cada um dos encarnados, dava uma volta, não é? Naquela altura eu tinha uma barba muito grande, ele fazia carinho na barba e seguia para outra pessoa. Ele praticamente não falava. Ele era muito discreto. E como ele vinha com, assim, como se fosse uma pessoa com problema na coluna, ele ficava assim para frente e ia caminhando devagarinho. E eu que achava que pela plasticidade do perispírito ele podia vir conforme ele quisesse, mas eu ficava um pouco penalizado dele vir como uma pessoa muito idosa e caminhando muito devagar, como se tivesse uma limitação senil ou por algum problema de uma articulação qualquer ou da coluna propriamente dita. E depois de anos de convivência com todos eles, um dia eu pensei assim, eu vou perguntar, porque eu tinha ideia de que cada um podia se manifestar, não é, plasmando, usando a plasticidade do perispírito da forma que quisesse. Mas ele estava com uma aparência de uma limitação física. Até que eu perguntei. E aí eu fico imaginando o que ele
pensou antes de responder para mim. Eu acho que nunca ninguém tinha perguntado nada disso para ele. Naqueles anos até então, eu não vi ninguém dialogar com ele. Era tudo com ele, muito discreto. E aí ele me ouviu perguntar, parou perto de mim, e aí ele disse: Sérgio, em te respondendo, eu queria dizer que eu tinha sido médico na França e teria frequentado hospitais e universidades ligados à medicina e à ciência de muito boa qualidade. E aquela vida foi muito importante para estudos, para a caridade de ajudar como médico os meus pacientes. Até ele disse, eu fui um bom médico. Então, Sérgio, eu podia vir aqui como um jovem, vestido de avental branco, como se usava na época, com canetas, réguas, aparelhos de fundo de olho e outras coisas da prática clínica comum. Mas, Sérgio, eu precisava de outro tipo de experiência também, por causa de questões do meu passado mais antigo, e eu planejei de nascer de novo, depois da vida como médico, num país africano, para viver as limitações e as provas e as expiações que os escravos habitualmente vivem. E aí ele dizia, não foi fácil, mas eu precisava e fui eu que escolhi. Então, Sérgio, quando eu venho nas reuniões aqui, eu tenho muita gratidão pela experiência que eu vivi como escravo, gratidão a Deus, que atendeu aos meus pedidos. E, Sérgio, eu podia vir como médico. Eu também vivi, antes até da vida em África e depois no Brasil. Mas o que acontece? Como escravo, Sérgio, eu trabalhava na enxada de manhã até de noite, todos os dias, atendendo às ordens do meu Senhor. Sérgio, foi muito cansativo. Eu me lembro bem. E eu vivi até uma idade avançada, precisei de um apoio, e eu podia vir aqui vestido de doutor, mas eu, em termos de humildade, de simplicidade, de resignação, de resiliência, eu já não me lembro as exatas palavras, né? Essa experiência na África e no Brasil, ela foi muito mais importante do que a outra, não desmerecendo aquela como médico. Por isso, quando eu estou aqui com vocês, eu venho com as marcas do que eu vivi. E aí ele disse algo que me tocou para sempre. Sérgio, a humildade é que abre as portas dos céus. Então, ao dizer isso, ele me trouxe uma lição para sempre. E, ao mesmo tempo, carinhosamente, ele disse de onde ele vinha, para estar conosco por uns minutos, quando ele se materializava, confraternizava com aquela equipe e depois voltava para a realidade dele.
era um gesto de gentileza, de amor vir a estar conosco. Então, esse é o tio Paulo. Outro dia eu conto outras histórias, tá bom? Então, seguindo adiante, a densidade é propriedade que revela não só o peso específico do espírito, como a sua luminosidade espiritual. Os espíritos mais adiantados se elevam facilmente na atmosfera pelo processo de volitação e se apresentam envolvidos em uma aura de luminosidade natural, decorrente do hábito de pensar e agir de forma superior. O oposto ocorre com os espíritos pouco evoluídos. Então, aqui é mais um ensinamento para nós. Vocês lembram que toda hora eu comento sobre o livro As Sete Esferas? As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri, que já foi postado no nosso grupo. Leitura obrigatória. E aí, o que aquela obra revela, conta para nós? Que lá embaixo é o quê? Umbral inferior, trevas e zonas abissais. É a parte mais numerosa e quanto mais profundo na direção do magma da Terra e das profundezas dos oceanos, mais maléficos são os espíritos, são humanos. E a ideia qual é? Por que eles residem por milênios, como na Terra, nos lugares mais escuros, onde a densidade é maior? Porque eles são densos, são mais materializados e são atraídos pelo campo gravitacional da Terra. Não saem de lá se não são tratados, trazidos e permitidos que venham para cima. Até porque eles não conseguem driblar essa lei. Por quê? Porque de tanta maldade, vamos dizer assim, o perispírito deles é pesado e a gravidade atrai e não deixa subir. Não é como se nós que temos corpo físico, estamos vivendo a encarnação, nós gostaríamos de volitar, mas o corpo físico não deixa nós volitarmos. Temos que usar o elevador ou as escadas. Então, quando nós estamos desdobrados no sono ou estamos desencarnados, tudo muda. Mas aí há uma seleção natural. Quem é melhorzinho sobe. Quem é mais ou menos fica em esferas medianas. Mas aqui é terra dos bons, eles também existem aqui. Mas esse é um mundo semi-primitivo. E há bilhões de seres que vivem por causa da densidade do perispírito, prisioneiros nas trevas, o que é muito triste. E aqueles que vão evoluindo, vão ganhando pelo esforço as virtudes, o seu perispírito vai perdendo densidade. E aí eles têm um grau de liberdade completamente diferente do usual. Isso no planeta Terra, que tem as características que tem o campo gravitacional que tem, e que nela, a Terra, habitam seres de muitas condições bem variadas.
mas dentre elas, seres muito comprometidos por erros muito antes da Terra existir e que estão aqui acolhidos por Jesus. Do tipo, olha, como é um grande hospital, os doentes vêm para cá. Pois bem, a penetrabilidade é a propriedade que permite aos espíritos atravessar barreiras materiais. Vocês já pensaram, quando vocês estiverem dormindo ou já tiverem desencarnado, vocês podem atravessar as paredes. Mas aí também tem que ter uma condição mais fluídica, porque se o perispírito for muito denso, mesmo estando desencarnados, não consegue entrar, atravessar paredes, e elas são limitantes. É a tal da penetrabilidade. A sensibilidade confere aos espíritos sensações e emoções que são muito mais profundas entre os desencarnados, porque nestes são percebidas por todo o corpo perispiritual. Esta propriedade é facilmente percebida durante as manifestações mediúnicas pela psicofonia e pela psicografia. O que é percebido? A sensibilidade. E aí, em síntese, o fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, serve de veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo. O fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Então, às vezes, nós estamos, para o estudo da mediunidade, trabalhando a fisiologia da alma, a anatomia e fisiologia da alma. Aliás, se vocês me permitem, faço um parênteses. Existe um livro de Ramatiz chamado Fisiologia da Alma. É uma leitura muito oportuna para a cultura sobre a realidade. Eu gosto muito de alguns livros que eu pude ler desse autor. Um deles, talvez o mais importante, A Fisiologia da Alma. Enfim, nas comunicações mediúnicas, percebe-se perfeitamente essa ação intermediária exercida pelo perispírito entre o espírito e o corpo, ou, dito de outra maneira, equivalente entre a alma e o corpo, que atua como órgão de transmissão de todas as sensações. Então, qualquer percepção pelos órgãos dos sentidos que se estuda na graduação de medicina ou de enfermagem, tudo vai através do sistema nervoso central e periférico, através do perispírito, impregna o perispírito e a criatura sente. Quem que sente? Aonde chega as sensações? A alma. E ela, conscientemente, vai administrar isso.
Muito bem. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Exatamente o que tínhamos mencionado agora há pouco. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, é uma questão de duas vias, mão dupla. Então, o perispírito está no meio, tanto quanto começa numa sensação física e, através do perispírito, chega à alma. Ou é o contrário, é a alma que usa a vontade, transmite-a pelo perispírito e o corpo executa pelo sistema nervoso na parte motora. Na outra questão é a parte sensitiva. Agora é a parte do mesmo sistema nervoso central que age. Quando você pensa, eu vou caminhar até aquele lugar. Quem que manifesta isso? A alma, a vontade dela. E aí o perispírito transmite a vontade e vai para o cérebro, para o sistema nervoso que decidiu, e aí as pernas vão deambular e a pessoa vai chegar e vai se proteger de um temporal. Enfim, a propriedade de irradiação ou expansibilidade do perispírito favorece a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Vejam, irradiação ou expansibilidade, uma vez que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar à revelia delas certas impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. O que nos une é o pensamento, a vontade, o sentimento. Claro que não é uma união física, corpórea, mas é uma união quanto ao que existe de mais valioso, que é a essência das pessoas. Já que nós temos que reencarnar e vivermos na prisão do corpo, pelo menos podemos, como que, nos emanciparmos um pouquinho, não é? E estarmos por esse mundo todo através dos pensamentos. Se vocês lembrarem de Kardec, há um momento no Livro dos Espíritos que ele diz: a nossa alma está onde o nosso pensamento estiver. Portanto, cuidemos do que nós pensamos. Não só por causa disso, claro. Então, um ponto de fundamental importância diz respeito à vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos.
que é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Onde que fica isso? Olha como ele coloca, presente no corpo físico, primeiro ele diz, mas também tangencia o perispírito. Como é que se chama esse lugar onde o fluido vital que só os encarnados têm? Onde fica? Duplitério? Oi? No duplo etérico? É o duplo etérico, nunca esquecendo que o duplo etérico pertence ao homem físico, ou seja, desencarnou, não tem duplo etérico. Mas muita gente, acho que vale a observação, quando desencarna, né, esse corpo físico, ele vai perdendo esses fluidos, grande parte de imediato, por ocasião da parada cardiorrespiratória. Mas ele ainda fica cheio de fluidos. E ele vai perdendo gradativamente esses fluidos e devolvendo-os para a natureza, que é a origem. Então, a observação que eu vou fazer, eu acho que é pertinente. Nos cemitérios, os corpos dos desencarnados que vão sendo levados para as urnas mortuárias, enterrados com cerimônias e tudo, esses corpos ainda mantêm toda uma vitalidade. E bem devagarinho, em graus diferentes de velocidades, isso vai se exteriorizando. E não é por outra razão que espíritos vampirescos, parasitas e comensais habitam os cemitérios todos da Terra. Então, existe um reino, vejam só, um reino em todos eles. Enfim, é uma ideia para refletir. Enfim, é como se ali fosse uma fonte de ectoplasma, de fluido vital, disponibilizada para os seres inferiores que querem nutrição. Enfim, outro dia conversamos melhor, porque esse tema, não é, tem alguns desdobramentos importantes. Muito bem, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, que é o princípio vital. E é um dos títulos do capítulo de hoje. Perispírito e princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto, gradativamente, até que extinga de verdade. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos, células e demais estruturas orgânicas. Uma lembrança: quando um trabalhador espírita ou de outra crença usa as mãos para abençoar, tratar, é o nosso passe. O que ele transmite? Muita coisa, mas o mais importante é o seu fluido vital. Seja no passe individual, seja no passe coletivo
que às vezes, em alguns momentos, casas espíritas providenciam depois da palestra público-doutrinária. Seja um, seja outro. Querem ver um exemplo que muitos de vocês conhecem? A nossa fluidoterapia espírita das crianças e jovens nas quintas-feiras. Qual é a ideia? A ideia, já que o modelo é através de uma união por um aplicativo e cada um na sua casa, confortavelmente instalado, é que todos que participam devam doar de si mesmo não precisando, como que, colocar as mãos na direção da tela. Mas a ideia é somar, pela prece coletiva, a doação fluídica coletiva e a espiritualidade, com o Dr. Eurípides, essa espiritualidade vai cuidar dessa doação como um todo. Abastecer os reservatórios dos bancos de ectoplasma, bancos de fluidos vitais. Mas, enquanto a reunião está acontecendo, eles estão levando a cidade que for, porque para eles não precisam de avião. Pelo grau de liberdade que eles têm, eles vêm buscar esse componente para fazerem o uso mais caritativo, benéfico, terapêutico possível. É o nosso capítulo. Por isso que, de certo modo, nós não devemos faltar. Nós não devemos chegar atrasados. Por quê? Porque tudo isso é muito sério e os benfeitores contam com todo mundo. E aí não existe a ideia da pontualidade e assiduidade para uma boa atividade, consequências felizes para quem carece. Enfim, de novo, a atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos e células e demais estruturas orgânicas. Lembram também de Kardec, quando ele vai falando sobre o passe, ele fala de moléculas sadias, moléculas sãs é a expressão verdadeira, que é igual o sentido, não é? O que é o magnetismo terapêutico? Retirada de moléculas doentes, substituindo-as por moléculas sadias. Cessada antes e demais estruturas orgânicas, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital vai se esvaindo, vai voltando para a natureza, que em parte é do plano físico, em parte é do mundo espiritual, da circunvizinhança da Terra. Como o calor, quando a roda deixa de girar. Então eu vou brincar que nós aproveitemos e possamos girar por muito tempo. Muito bem. Então, agora que nós concluímos esse tema, perispírito e princípio vital, eu penso que nós podíamos, como que, abrir para uma pergunta, uma questão ou outra sobre essa temática, a princípio, mas também pode ser sobre a mediunidade de um modo geral. Então, vamos lá.
Doutor Sérgio, Oi, diga, Mônica, Mônica. boa noite. Boa noite. Então, me deu uma dúvida, surgiu uma dúvida. Quando o senhor falava sobre a alma, o desejo, né? Que a nossa alma sente o desejo e o corpo faz. Aí eu fiquei confusa, fiquei pensando, onde entra a consciência? Mônica, a consciência é a mente humana. E a mente humana e a consciência é como se você estivesse falando sobre a alma imortal. Entende? Nada sobre consciência deixa de ter uma relação profunda com a alma em si. São nomes diferentes para praticamente as mesmas coisas. Então, por exemplo, para ficar mais interessante, né? Se você está num estudo mais científico, mesmo na fronteira entre religiosidade barra espiritualidade e medicina, nós também falamos em alma ou espírito, mas muitos colegas médicos ou não preferem a palavra consciência. Isso atende a muitas pessoas, mas eu prefiro o que a doutrina espírita traz. Prefiro que as pessoas se acostumem com a terminologia espírita. Mas vamos chamar assim de cientistas, se você falar alma ou espírito, muita gente foge, porque acha que é religião. E não é. Espiritismo é ciência. Mediunidade é ciência. Fisiologia da alma é ciência. Então, não é fisiologia da consciência. É como se fosse. Aí você escolhe o que te parece o melhor. Depende um pouco também de você ter esse entendimento e também de com quem você está lidando. Qual é a melhor terminologia para que tudo fique claro, simples, lógico, e as pessoas possam se entender. Não, o que não pode, ou não deve, pelo menos, é cada um usar uma palavra, mas com sentidos diferentes. E entre elas todas pode até haver mínimas diferenças, mas é tudo uma coisa só. O que é psique? O que é o psiquismo? É a mente humana, é a alma, é a consciência. É até bonitinho de ampliar, né, e guardar isso tudo junto como uma coisa só, sabendo que são palavras todas importantes, porque abrem para o conhecimento, né, a respeito da realidade, para aqueles que se interessam por uma visão espiritual das coisas. Tá bem, Mônica? Tá perfeito. Pode falar. Compreendi. Eu estava pensando que poderia ser por esse caminho mesmo, mas quis ouvir do senhor. A outra pergunta, não sei se o senhor vai preferir responder num outro momento, mas foi agora no final, quando o senhor falou de quando morremos e estamos naquele ritual todo, no cemitério e tal, e que espíritos, infelizmente, espíritos infelizes, ficam ali à espreita para pegarem o fluido vital. Aí eu fico me perguntando, e também trago ao senhor essa minha dúvida, sim, existem, isso eu também sabia, mas também não existem os nossos guardiões, aqueles que ficam, que tomam conta, que cuidam? Não existe Mônica, isso? é claro que eles existem e tudo depende de quem cada um é. E, por sua vez, do merecimento
diante da transição para a vida após a morte, com quem que ele vai contar? Primeiro, para que tudo seja proveitoso, ele precisa contar com ele mesmo. Quem ele é, quem ele foi em vida, quais são os seus valores, as suas escolhas, o quanto de oração esteve presente durante as condições da desencarnação. Então, cada caso é um caso. Só que o que acontece na Terra? O que é a maioria por aqui? Então, há de tudo. Há de tudo. E há coisas que nós nem sonhamos nesse particular. Então, oração, vigilância, valores morais, tudo que cada um conquista, liberta. Liberta de tudo. E também liberta de seres inferiores, que vão guardar mesmo um corpo já sem vida, o respeito à dignidade de cada um. Então, conquiste-se essa condição de isenção de qualquer oportunista. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu achei engraçado, em 10 minutos você me chamou de senhor 5 vezes. Então, eu não sei o grau dos óculos que você usa, não é? A Adriana é oftalmologista, ela talvez possa te ajudar, não é? Desculpa. Enfim, fica a dica. Desculpa. Imagina, eu estou brincando. E aí, gente, que mais? Mais algum aspecto? Eu queria lembrar que há um livro, primeiro, o quanto na doutrina espírita, bem com Kardec, há referências sobre o perispírito. Como também André Luiz, Emmanuel, em certos livros de instrução, Pensamento e Vida, Roteiro, enfim. Quanto mais leitura, melhor para nós, né? O bom da apostila é que ela buscou de várias fontes, todas boas. Então, quem não tem muito tempo, atenha-se pelo menos à apostila, no sentido de uma releitura amanhã ou depois. Agora, a ideia de que esse livro, eu já devo ter mostrado para vocês, é um livro que tem o título Perispírito. Tem uma capa azul, nós devemos, alguém enviou para o nosso grupo, se você entrar lá na mídia do grupo, ele deve estar lá em PDF. Agora, eu até acho que quem gosta de ler em PDF já pode aproveitar, mas o bom mesmo é adquiri-lo e ter um exemplar em casa. Porque aí você vê o livro na tua frente, na estante, você lembra que você ficou de ler e não leu, e aí você vai, não é, escolhendo uma parte, outra, e ali é você estudar a você mesmo e aos outros. Não é? É um livro muito bacana. Enfim, que mais? Doutor Sérgio, o senhor, né, sobre essa parte dos fluidos, né, que a gente, quando desencarna, ainda sobram fluidos, né, fluido vital. Uma pessoa que desencarna com muita idade, 97, 90 e poucos anos, ele tem uma quantidade de fluido menor, não é assim? Porque foi gastando durante. Olha, Jane, a princípio, durante assim, a idade avançada,
há uma perda de vitalidade. E essa perda de vitalidade ocasiona uma perda de força física, de força muscular, de condições de caminhar, de fazer as atividades. Há naturalmente uma fragilidade gradual. E essa fragilidade tem a ver com essa perda da massa muscular, sarcopenia, e tem a ver com tudo junto, a vitalidade, as moléculas sadias que vão sendo perdidas e não são devidamente repostas pela alimentação. Isso é uma tendência, mas em medicina é assim, né? Cada caso é um caso. Existem pessoas de idade que têm motivação e se exercitam. E quando se exercitam, também têm estímulo para uma alimentação mais rica e acabam tendendo a manter uma condição relativamente saudável em relação a esses fluidos. Mas cada um, cada um. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Obrigada. Tá Se certo? o senhor me permite, eu gostaria também de fazer uma outra pergunta. Essa semana, eu perdi um amigo da minha idade. E era uma pessoa muito efusiva, tinha muitos amigos. E eu cheguei ao velório, tinha uma roda de samba, muita gente conversando, foi uma pessoa assim muito conhecida na cidade. Aí eu cheguei, fiz lá minhas orações, tal, era um amigo muito querido, mas assim, eu fiquei meio assim, meio chocada, porque hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas, principalmente assim de música, do mundo aí do samba, fazem aquela festa e a gente vê pouca. Não tinha assim, por exemplo, a pessoa, esse amigo que desencarnou era católico, né? Católico. Você não teve um padre para fazer uma oração, só vi assim, então eu fiquei meio chocada com aquilo, né? Porque eu não tinha ido ainda, né? Não havia presenciado ainda, mas eu achei aquilo tão assim, fora, não sei. O que o senhor acha sobre isso? Assim, o senhor pode falar assim alguma, né? Em 10 minutos, você me chamou de Senhor 4 vezes. Ai, desculpa. Você e a Mônica têm isso em comum. Ah, Só quero, só quero saber quem é o próximo. Então, brincando, né? Assim, ó, hoje em dia, como você falou, quando são pessoas ligadas a uma expressão artística, pessoas muito conhecidas, né? Há uma ideia de tornar algo que tem o seu cerimonial, deveria ser voltado para uma coisa bem que enfatizasse o lado espiritual, a separação, a despedida, não é? A oração pela pessoa, não é? E, dependendo, né, são artistas e todo mundo perto valoriza a música e outras coisas que são levados para as cerimônias não religiosas de enterro das pessoas. Então, há essa variedade hoje. Agora, o quanto isto traz pela alegria para todo mundo, pelo reconhecimento que aquela música causou, que foi composta, cantada ou tocada por aquele que desencarnou, isso é muito variado, não é? Então depende muito de quem programou, da família, dos amigos, não é? Então existem às vezes expressões de arte
são muito bonitas e que, dependendo de cada um, vai ensejar a saudade, a gratidão, uma certa alegria, aliás, que ajuda a substituir o sentimento de pesar pela morte. Então, é como se, Jane, cada caso é um caso. Nem tanto lá, nem tanto cá. Desculpa, esses Não, pensamentos, né, que, assim, era uma pessoa muito querida pelas outras, e acho que esse pensamento, né, de gratidão que a pessoa tinha por ele, isso tudo ajuda muito também ao espírito né, na falta de uma oração, de um acho que de um... ajuda mais se é uma coisa serena, alegre, respeitosa, é uma coisa. Mas no meio de uma cerimônia, de uma situação de enterro, há uma diversidade muito grande em termos de como que cada um está lidando com a desencarnação, o afastamento, a separação, a perda, como cada um vivencia o mundo espiritual, a imortalidade, sim ou não. Então, há muita, é muito heterogêneo. Então, tem coisas que vão fazer bem e outras que nem tanto. Na dúvida, a prece, o respeito, o silêncio, a reverência, a gratidão. E aí não se tem dúvida do benefício. Obrigada, doutor. De nada, Jane. Sérgio, Então é isto. Diga. eu ia comentar uma coisa, mas depois dessa história da Anne, eu ia dizer que tudo bem que eles resolveram fazer isso para o morto deles, né? Mas não pensaram que podiam estar incomodando outros que não compactuavam com esse tipo de cerimônia, né? A falta de respeito até com os outros que estavam ali na mesma situação. Era uma coisa a se pensar. O que eu queria comentar mesmo é que curioso que, como as lendas muitas vezes não são só lendas, né? Nós temos a lenda do lobisomem, que está associada à licantropia. Temos a lenda dos vampiros, que na verdade existem, esses vampiros dos fluidos, como você falou, e os vampiros das energias, do álcool, do fumo, que a gente sabe que tem. Então, pode ser que algum médium tenha visualizado esses espíritos nessas Claro. condições, e daí surgiram essas lendas, né? Provavelmente é daí que elas surgiram. Elas não são fantasiosas. Elas têm muito mais de realidade do que muita gente imagina, penso eu. Não é? E outra coisa, Marcos, para refletir, que é uma sementinha de conteúdo, é a vida dos elementais, que são espíritos próximos à condição humana, e eles são nossos irmãos queridos, estão evoluindo no planeta Terra, no mundo espiritual, misturados conosco, nós com eles. Então, um dia podemos conversar sobre isto. Existem os gnomos nas florestas, existem os elementais das águas salgadas, sereias e ondinas, existem elementais das águas doces, do fogo, do ar, do vento, éulos. Existem as fadinhas, de tal maneira que tudo isso é uma certa ciência que pode passar desapercebido esse conteúdo de uma imensa maioria dos que estão no plano físico presos ao corpo. Do outro lado é outra história.
Então, os elementais é um capítulo para se conhecer. E muitos médiuns que trabalham, vamos dizer, em qualquer lugar e conosco também, têm essa condição de detecção. Não é só a parte feia, vamos chamar assim, que é a parte dos seres inferiores. Existem aqueles neutros que estão por aí, ajudando. Tá bom, Marcos, muito obrigado. A Mônica gostou, né, Mônica? Olha, Ela essa já... história dos elementais, de vez em quando eu fui à Irlanda do Norte, e cheguei a estar em alguns sítios, ai meu Deus, a Irlanda do Norte mostrou muita coisa. Mas eu visitei um sítio chamado Navan, que está muito ligado à celticidade, que foi um forte onde um dos reis, portanto, supremos das tribos da Irlanda, portanto, tinham o seu castelo, era feito em madeira, mas pronto, aquilo era só relva, só grama, como é grama, que vocês dizem? Grama e tudo muito verde, verde, verde. A Irlanda é muito verde, não é? E também eu senti, eu cheguei ali e fui impelida a tirar os sapatos para sentir a terra ali. E consegui visualizar exatamente como é que aquele castelo, aquele forte era nos velhos tempos. Mas o que eu me vi ali entre a erva e ali, o que vi, portanto, de facto, eram os gnomos ali, até falavam comigo em pensamento. E também estive num sítio muito lindo, também na Irlanda, que era uma espécie de um riacho, um groto, não é? Portanto, era tão lindo aquilo. E diziam que ali apareciam as fadas, não é? Que é um sítio de onde se reuniam as fadas ali à volta daquela cascata pequenina de água, naquele groto. Mas é que era mesmo, eu consegui vê-las ali. Portanto, muito, muito bonito, muito bonito. A Irlanda trouxe coisas muito lindas mesmo. Portanto, é preciso saber onde, não é? E como, mas muito lindas. Muito bem. E tem aquelas ligadas ao fogo também, as salamandras. Mas isso fica para a próxima semana. Então, nós vamos deixando qualquer outra questão para a próxima segunda, dia 10 de novembro. E aí eu já vou pedindo para a Luciana cantar, então, as duas músicas dessa etapa. E aí nos despedimos. Alguém escreveu alguma mensagem? Alguém trouxe alguma coisa mediúnica? Creio que não, né? Porque nós tínhamos combinado que, mesmo não sendo preparado o dia de hoje para isso, que o grupo já é amadurecido e havendo um entrosamento e uma ideia de escrever, que qualquer um pode fazê-lo. Luciana, então nós te acompanhamos. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperança num amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além.
Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, trigo doura o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que choras consternado diante da dor e a taça da amargura. Ouve o teu coração em cada prece, a voz de Deus em luz e oração, a voz de Deus em luz e redenção. Muito bem, muito obrigado, Luciana. E antes de nos despedirmos, esse é o livro sobre perispírito. Trago para vocês terem uma ideia dessa capa azul, não é? E ele foi escrito pelo Zalmino Zimmermann. E eu tenho até nesse exemplar uma pequena dedicatória dele de muitos anos atrás. Muito bem, gente. Eu tive a oportunidade de conviver com o seu Zalmino durante 10 anos. Ele me chamava de Rouxinol da Prússia. Ô, meu Rouxinol da Prússia, era uma graça. Mas aqui no Rio ou lá em São Paulo? Campinas. Não, Campinas, onde ele morava na Campinas. época. No Centro Allan Kardec. Ah, Onde que estava legal. a Terezinha Oliveira, né? Eles estavam, o Emanuel Cristiano. Aí eu Que participo legal. de alguns momentos bons com ele. Muito bacana ele, né? Esse é um livro que vai ser útil eternamente. O sonho Muito bem. dele era uma enciclopédia. Esse era só o primeiro. Só que ele infartou, né? Então não deu continuidade. Era o sonho dele, uma enciclopédia com alguns temas que já estavam definidos, relacionados. Nem sei se tem algo escrito que virá a posteriori, mas ele conseguiu lançar o perispírito, os outros não. Então agora ele precisa de um bom médium e vai que ele escreve de lá, do lado de lá, não é? E completa, ou pelo menos adianta mais um pouco, né? Queridos, uma boa noite para todo mundo. Sérgio, Eu- deixa eu só perguntar, Oi, perdão. Conhece esse, o perispírito e conheço. suas É muito bom também. Muito bom também. Luiz Gonzaga Pinheiro. Vou botar a foto aqui. Um dia você faz um resumo dele para o grupo, para nós, tá? Tá. Quando você tiver acabado de ler. É esse do Zalmino, você já leu? Não, esse Não? não. Tudo bem, depois eu te empresto. Vale Tá a bom. pena, tá? Tá. Gente, cuidem-se bem, boa noite. Nos vemos na prece pela humanidade, na fluida infantil, no mais tardar no dia 10 por aqui. Tá bom? Cuidem-se bem, uma boa semana
e até lá. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Um abração. Boa noite.